Imagine acordar sem conseguir mover o lado esquerdo do corpo, ou olhar para o rosto de quem você ama e não conseguir reconhecê-lo. Para milhares de brasileiros acima dos 60 anos, esse pesadelo começa de forma silenciosa, muitas vezes no meio da madrugada, quando tudo deveria estar tranquilo, com algo tão simples quanto o que colocamos em um copo antes de dormir. O acidente vascular cerebral, AVC, é hoje uma das maiores ameaças à vida e à autonomia dos idosos. Ele é rápido, devastador e muitas vezes irreversível. O mais alarmante, quase 3 em cada 4 AVCs em idosos acontecem justamente durante a madrugada. Isso não é coincidência, é consequência. Consequência de hábitos noturnos que muitos acreditam ser inofensivos, mas que colocam o cérebro em risco extremo no exato momento em que ele mais precisa de proteção. Segundo o renomado neurocirurgião Dr. Ricardo Ramina, referência internacional em saúde cerebral e fundador do Instituto de Neurologia de Curitiba, é durante a noite que nosso sistema cardiovascular entra em um estado de vulnerabilidade. Pequenas decisões, como o tipo de bebida que consumimos antes de dormir, podem desencadear processos inflamatórios, oscilações na pressão arterial e formação de coágulos que comprometem a irrigação do cérebro. Neste vídeo, você vai descobrir quais são as 4 bebidas mais perigosas para quem tem mais de 60 anos, bebidas presentes em quase todos os lares brasileiros e que muitos ainda consideram saudáveis. Mais importante, você vai aprender como substituí-las por alternativas seguras, gostosas e cientificamente comprovadas para proteger seu cérebro e garantir noites de sono verdadeiramente restauradoras. Se você ou alguém da sua família tem o costume de beber algo antes de dormir, continue comigo até o fim. As informações que você está prestes a conhecer podem representar a diferença entre uma velhice ativa e lúcida ou uma vida limitada pelas sequelas de um AVC evitável. Agora que você já entendeu o risco real por trás de hábitos aparentemente inofensivos, é hora de revelar quais são essas 4 bebidas perigosas que podem estar sabotando sua saúde cerebral todas as noites. E como evitá-las de forma inteligente. Hábito número 1. Refrigerantes Diet, ou zero. O doce veneno silencioso. Muitas pessoas acima dos 60 anos acreditam que, ao escolher versões diet ou zero de refrigerantes, estão fazendo uma opção mais saudável, especialmente à noite, quando querem algo leve para relaxar. Afinal, sem açúcar não deve haver problema, certo? Errado. O consumo noturno desses refrigerantes é um dos hábitos mais perigosos para a saúde cardiovascular de idosos. Mesmo sem calorias, essas bebidas são carregadas com adoçantes artificiais como o aspartame, que durante o sono podem desencadear uma verdadeira tempestade bioquímica no organismo. O metabolismo desacelera à noite, mas o fígado é forçado a processar compostos artificiais, como se estivesse em estado de emergência. Isso eleva drasticamente os níveis de homocisteína, uma substância inflamatória que agride as paredes internas das artérias, tornando-as frágeis e suscetíveis à formação de coágulos. Os primeiros sinais, muitas vezes, passam despercebidos. Dificuldade para dormir profundamente, sensação de cansaço ao acordar, pressão arterial mais alta durante a madrugada ou dores de cabeça matinais inexplicáveis. Esses sintomas indicam que o corpo está sendo sobrecarregado durante a noite, quando deveria estar em plena fase de recuperação celular. De acordo com o Dr. Ricardo Ramina, essa sobrecarga química silenciosa está diretamente relacionada ao aumento de risco de AVC. A inflamação vascular causada por compostos artificiais à noite compromete a integridade dos vasos cerebrais em pessoas com mais de 60 anos. É como fragilizar lentamente as paredes de um reservatório de água. Um dia, ele rompe. A boa notícia é que uma mudança simples pode reverter esse quadro rapidamente. Substituir gradualmente os refrigerantes diet por água aromatizada naturalmente com fatias de limão, laranja ou pepino ajuda a manter o hábito de beber algo saboroso, sem os efeitos colaterais nocivos. Para quem sente falta do gás, a água com gás natural
e algumas gotas de limão são uma excelente transição. Em apenas 3 semanas sem refrigerantes diete à noite, muitos idosos relatam melhora significativa na qualidade do sono, estabilização da pressão arterial noturna e sensação de leveza ao acordar. Além disso, exames de sangue mostram redução de até 45% nos marcadores inflamatórios e queda expressiva nos níveis de homocisteína. Hábito número 2. Sucos industrializados. O açúcar, que adoece o cérebro. Beber um copo de suco de laranja antes de dormir parece um gesto saudável e até reconfortante. Muitos brasileiros mantêm esse costume há décadas, acreditando nos benefícios das vitaminas naturais das frutas. No entanto, quando falamos de sucos industrializados, mesmo os rotulados como 100% naturais, a realidade é bem diferente e preocupante. Esses sucos, ao passarem por processos industriais, concentram uma quantidade excessiva de frutose. Um único copo pode conter até 8 vezes mais açúcar do que a fruta in natura. Durante o período noturno, esse excesso de açúcar força o pâncreas a produzir grandes quantidades de insulina, justamente quando o corpo deveria estar em repouso metabólico. O resultado? Um quadro silencioso chamado de resistência à insulina noturna. Os sintomas iniciais incluem tonturas ao levantar, cansaço pela manhã, dificuldade de concentração e, em alguns casos, picos de pressão arterial durante o sono. Muitos idosos sequer associam esses sinais ao simples hábito de tomar um suco à noite. Porém, os efeitos são reais e acumulativos. Segundo o Dr. Ricardo Ramina, esse padrão alimentar desregula todo o sistema cardiovascular. O consumo de açúcar em excesso no período noturno espessa o sangue, dificulta a circulação cerebral e aumenta o risco de microcoágulos que podem levar a eventos isquêmicos silenciosos, pequenos AVCs que passam despercebidos, mas acumulam danos irreversíveis. A substituição pode ser feita de forma gradual e prazerosa. Em vez de suco industrializado, experimente preparar águas aromatizadas com frutas frescas como rodelas de limão, morango, maçã ou hortelã. Para algo mais consistente, a água de coco pura, batida com folhas de hortelã ou gelo, oferece sabor e hidratação sem os picos de açúcar. Em cerca de 4 semanas após eliminar sucos industrializados da rotina noturna, muitos idosos relatam maior clareza mental ao despertar, redução da pressão arterial e melhora da qualidade do sono. Além disso, exames laboratoriais mostram maior controle glicêmico e redução do estresse metabólico noturno. Hábito número 3. Energéticos e isotônicos. O colapso noturno do coração. Em um país cada vez mais ativo, muitos idosos mantêm uma rotina de exercícios físicos até o início da noite e, após a prática, consomem bebidas energéticas ou isotônicos, acreditando estar repondo eletrólitos ou ganhando mais disposição. No entanto, essa prática aparentemente saudável pode se transformar em uma armadilha perigosa, especialmente após os 60 anos. Essas bebidas, em geral, contêm doses elevadas de cafeína, taurina e sódio, uma combinação altamente estimulante para um organismo que à noite deveria estar desacelerando. O coração, em vez de entrar em ritmo de descanso, é forçado a manter-se acelerado. Simultaneamente, o excesso de sódio estimula a retenção de líquidos, o que eleva o volume sanguíneo e pressiona ainda mais os vasos já envelhecidos e menos flexíveis. Os sintomas dessa sobrecarga são sutis, mas progressivos. Batimentos acelerados ao deitar, sensação de ansiedade inexplicável, sono leve e fragmentado e, com o tempo, episódios de pressão arterial elevada durante a madrugada. São sinais de que o corpo está em estado de alerta quando deveria estar reparando seus tecidos. O Dr. Ricardo Ramina alerta que essa combinação de estímulo cardiovascular e sobrecarga renal representa um risco grave para idosos. O coração precisa repousar à noite para evitar arritmias e picos de pressão. Ao consumir estimulantes nesse horário, você está empurrando o organismo para um estado de estresse interno contínuo, o que favorece eventos cardiovasculares como AVC e até infartos silenciosos. A solução é mais simples do que parece.
Após o exercício físico, prefira hidratar-se com água de coco natural, sem açúcar adicionado ou com uma mistura de água, uma pitada de sal marinho e algumas gotas de limão. Uma alternativa eficaz para equilibrar eletrólitos de forma segura. Evite qualquer bebida com mais de 100 mg de cafeína após as 14h e sempre leia os rótulos. Muitos produtos considerados saudáveis escondem estimulantes sob nomes menos conhecidos. Em cerca de 3 semanas após eliminar completamente os energéticos e isotônicos noturnos, os relatos mais comuns incluem melhora na regularidade do sono, normalização da pressão arterial e sensação de calma ao deitar. Os exames também mostram melhor controle da frequência cardíaca e menor retenção de líquidos, refletindo diretamente em um menor risco de eventos vasculares. Hábito número 4. Consumo noturno de álcool, relaxamento que envenena o cérebro. Uma taça de vinho para relaxar ou uma cervejinha antes de dormir são hábitos extremamente comuns entre pessoas acima dos 60 anos. A ideia de que pequenas doses de álcool fazem bem para o coração ainda persiste na mente de muitos. Mas quando o assunto é saúde cerebral e envelhecimento, a ciência mostra um cenário muito diferente e preocupante. Mesmo em pequenas quantidades, o álcool consumido à noite representa uma ameaça direta para o cérebro envelhecido. O fígado, responsável por metabolizar o álcool, trabalha mais lentamente com a idade. Durante a noite, em vez de se concentrar nos processos naturais de desintoxicação, ele é sobrecarregado ao tentar quebrar o etanol em compostos como o acetaldeído, uma substância tóxica que inflama os vasos sanguíneos e interfere na coagulação do sangue. Os primeiros sinais podem ser facilmente ignorados. Lapsos de memória pela manhã, sensação de cansaço mesmo após dormir, dificuldade para se concentrar e confusão leve ao acordar. Ao longo do tempo, esses sintomas indicam a ocorrência de microderrames cerebrais AVC silenciosos, que vão, pouco a pouco, comprometendo as funções cognitivas. De acordo com o Dr. Ricardo Ramina, a combinação de inflamação vascular, desidratação e alterações na fluidez do sangue cria o cenário perfeito para obstruções em vasos cerebrais pequenos. O álcool noturno, mesmo em doses sociais, aumenta o risco de microcoágulos, que podem comprometer áreas sensíveis do cérebro, afetando diretamente a memória, o equilíbrio emocional e a capacidade de raciocínio. A mudança começa com a substituição consciente. Em vez de bebidas alcoólicas, opte por infusões calmantes, como chá de camomila, erva doce, melissa ou valeriana. Para manter o ritual social, experimente servir água com gás e limão em uma taça elegante. O visual e o ato de beber continuam presentes, mas sem o risco à sua saúde. Técnicas de relaxamento como respiração profunda ou meditação guiada também ajudam a desligar o corpo de forma natural. Após cerca de 4 semanas sem álcool à noite, os relatos mais comuns são sono profundo e restaurador, maior clareza mental pela manhã, estabilização da pressão arterial e sensação de bem-estar prolongado. Estudos apontam ainda uma redução significativa nos marcadores inflamatórios e melhora na função cognitiva em idosos que abandonam esse hábito. Agora você sabe. 4 bebidas comuns: refrigerantes diet, sucos industrializados, energéticos e o álcool noturno podem estar silenciosamente comprometendo sua saúde cerebral todas as noites. Não são exageros, nem teorias alarmistas. São conclusões baseadas em décadas de estudos, revisadas por instituições sérias como a American Heart Association, a Harvard Medical School e especialistas como o Dr. Ricardo Ramina. Cada uma dessas bebidas afeta seu corpo de forma diferente, mas todas compartilham algo em comum. Elas prejudicam sua capacidade natural de recuperação durante o sono, o que deveria ser um momento de reparo, limpeza e equilíbrio interno. Se transforma em um período de estresse químico silencioso. O resultado: inflamação nos vasos, pressão arterial descontrolada, glicose em picos, formação de microcoágulos e, em casos mais graves, AVCs que roubam sua autonomia, sua memória e sua dignidade. Mas a boa notícia
é que o poder de mudar tudo isso está nas suas mãos. E a transformação começa com pequenas escolhas simples, mas conscientes. Ao substituir essas bebidas por opções seguras como água filtrada, água de coco natural, chás calmantes ou águas saborizadas com frutas, você cria um ambiente interno favorável para que seu cérebro descanse e se recupere verdadeiramente. Dr. Ricardo Ramina reforça: a prevenção é o maior presente que um idoso pode dar a si mesmo. Envelhecer com saúde não exige fórmulas mágicas, mas sim decisões repetidas diariamente, especialmente à noite. Por isso, esta noite pode ser o começo de um novo capítulo na sua história de vida. Um capítulo com mais lucidez, mais energia ao acordar, menos medo do futuro e mais presença nos momentos que realmente importam com quem você ama. Se você chegou até aqui, é porque valoriza sua saúde e quer viver não apenas mais anos, mas viver melhor. E isso nos dá esperança. Esperança de que, com informação clara e decisões simples, podemos transformar milhares de vidas em todo o Brasil. Se este conteúdo fez sentido para você, compartilhe com alguém que também merece essa chance. Alguém que, como você, quer envelhecer com independência, clareza mental e dignidade. Você não precisa esperar por um susto para mudar. A escolha está em suas mãos. E ela começa hoje, no que você decide beber antes de dormir.